Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina para Jovens. A nova Escola Sabatina de janeiro, fevereiro e março de 2026. A Apologética, a verdade em tempos de dúvida. E o tema de hoje é Vale a Pena Crer. A lição número 1. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Falar sobre um pouco da visão geral dessa lição. Muitos jovens se perguntam de onde vem a fé, que se encaixa em meio a tantas ideias, vozes influenciadas. De um lado, o desejo sincero de acreditar, de outro, surgem dúvidas. De um lado, o desejo sincero de acreditar, de outro, surgem dúvidas, questionamentos e pressões que parecem nos afastar do que é espiritual. Conciliar tudo nem sempre é fácil, e é justamente que entra a apologética. Podem até parecer um tempo complicado, mas o conceito é simples. Apologética é a arte de explicar por nossa fé, é coerente, com lógica e respeito. A palavra vem do grego apologia, que significa defesa. Não se trata de ganhar discussões ou ter sempre a última palavra, mas de apresentar que Deus é, com clareza e amor pela verdade. O apóstolo Pedro escreveu: Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, faça isso com mansidão e respeito. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. Em outras palavras, a Bíblia nos convida a falar de nossa fé com honestidade e convicção. É plenamente possível confiar nas Escrituras, seguir a Jesus e, ao mesmo tempo, cultivar uma fé inteligente, bem fundamentada e aberta ao diálogo. Hoje é mais necessário do que nunca. Basta olhar ao redor. Ideias que entram em choque com o cristianismo estão por toda parte. Muitos jovens enfrentam perguntas sinceras e, por vezes, desafiadoras. O avanço do ceticismo, a relativação da verdade e a noção de que tudo é apenas opinião levantam dúvidas profundas sobre Deus, a Bíblia e o sentido da vida. E é nesse cenário que a apologética mostra que fé e razão podem caminhar juntas. Ao longo desse trimestre, vamos aprender em comunidade, e isso faz toda a diferença. Quando caminhamos juntos, fortalecemos uns aos outros, compartilhamos dúvidas, orações e descobertas. Muitas vezes a pergunta de que você não teve coragem de fazer é exatamente que alguém ao seu lado está tentando resolver. A apologética não é uma teoria distante, é uma ferramenta prática para o mundo real, em meio a tantas vozes. Ela nos ajuda a saber em quem cremos, por que cremos e como transmitir essa mensagem com verdade e sensibilidade. E a lição de hoje é a lição número 1. Vale a pena crer. Começaram no domingo. Defendendo a fé.
Jesus, nenhum outro nome tem causado tanto impacto no mundo. Em seu nome, nações surgiram, impérios caíram, vidas foram transformadas e outras, infelizmente, destruídas por interpretações distorcidas. Hoje, em praticamente todos os lugares, ele continua despertando reações intensas, positivas e negativas. Mas uma coisa é certa: ninguém passa por Jesus sem ser tocado de alguma forma. É como se o mundo estivesse em um grande tribunal. Deus está no centro da discussão e todos, conscientemente ou não, estão avaliando seu caráter, suas ações, suas intenções. E nós somos as testemunhas desse tribunal da história. Somos chamados a depor. Somos convidados a contar o que sabemos, o que vimos, o que vivemos e que Deus é a de verdade. É aqui que entra a apologética. Esta palavra vem do grego apologia e era usada em tribunais da antiguidade para se referir a uma defesa pública, feita diante de acusações. Pedro usou esse termo ao escrever: santifiquem-se Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder. Em grego, e apologia, a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança em que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. A apologética cristã é o nome que damos ao esforço de apresentar uma boa defesa da fé. É uma defesa que usa com sabedoria a razão, a filosofia, a ciência, as artes e a lógica. Trata-se de responder com inteligência, respeito e profundidade às dúvidas e objeções que surgem contra o cristianismo. Mas vai além disso. É também mostrar com beleza e clareza que o Evangelho faz sentido, que há boas razões para crer, confiar e seguir a Jesus. Em Isaías capítulo 43, verso 10, o próprio Deus declara: vocês são as minhas testemunhas. Não importa se somos eloquentes, tímidos, experientes ou iniciantes. Deus não diz que devemos nos tornar suas testemunhas. Ele simplesmente afirma que nós já somos. Lição de segunda-feira, respondendo perguntas difíceis. Em 1 Reis capítulo 10, versos 1 a 13. Lemos sobre a rainha de Sabá, que viajou uma longa distância para visitar o rei Salomão. Ela ficou intrigada com a sabedoria dele e principalmente com seu relacionamento com Deus. Essa história nos oferece um retrato poderoso de como podemos compartilhar nossa fé com outras pessoas, especialmente no contexto da apologética. Veja 4 práticas essenciais que podemos aprender com esse encontro. Número 1. Construa relacionamentos. A rainha de Sabá decidiu fazer a viagem porque tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão e de sua ligação com Deus. A curiosidade dela era sincera. Ao chegar, lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. 1 Reis capítulo 10, versos 2. E fez muitas perguntas difíceis. 1 Reis capítulo 10, verso 1. Salomão a recebeu com respeito e abertura, o que nos ensina algo fundamental. A apologética não é sobre provar que estamos certos, mas sobre criar espaço para conversas sinceras. Número 2. Respeite o contexto de quem busca respostas. A rainha de Sabá vinha de uma cultura diferente, com crenças e experiências próprias. Suas perguntas refletiam seu ambiente, mas Salomão não a desprezou nem deu respostas curtas e impacientes. Pelo contrário, ele respondeu todas as perguntas que ela fez. 1 Reis capítulo 10, verso 3. Número 3. Alcança tanto a mente quanto o coração. A rainha de Sabá não queria apenas argumentos intelectuais. Ela queria ver se tudo aquilo era real. Por isso compartilhou com Salomão o que estava em seu coração. 1 Reis capítulo 10, verso 2. Isso nos mostra que a apologética não é ter boas respostas, é viver de forma coerente com aquilo em acreditamos.
Precisamos mostrar com as palavras e com o exemplo que a fé cristã é verdadeira e possível de ser vivida. Número 4. A ponte para a beleza de Deus. No fim da conversa, a rainha de Sabá reconheceu o verdadeiro segredo da sabedoria de Salomão. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você. 1 Reis capítulo 10, verso 9. Este é o objetivo final da apologética, não vencer debates, mas revelar a beleza de que Deus é. Quando vivemos de maneira que reflete o caráter de Deus, as pessoas percebem que segui-lo não é apenas certo, é profundamente satisfatório. Pergunta no rodapé: qual é a principal diferença entre exercer a apologética e simplesmente tentar vencer um debate? É mostrar evidências, mostrar a história e de provar que Deus é o nosso Pai, de que Jesus morreu por nós. Lição de terça-feira: dialogando com céticos. Quem defende a fé atua em muitos ambientes, universidades, igrejas, eventos ou até mesmo rodas de conversas informais. Em cada um desses espaços, o objetivo é o mesmo: apresentar ideias que ajudem a remover barreiras intelectuais e aproximarmos as pessoas da verdade que existe em Jesus. Para ser eficaz nessa missão, é essencial apresentar argumentos atualizados, utilizando uma linguagem acessível e culturalmente relevante. Lemos em Provérbios capítulo 15, verso 28. O coração do justo medita no que há de responder. Isto significa refletir com cuidado sobre como responder, e não apenas repetir o que já ouvimos por aí. Precisamos nos manter informados, buscar fontes confiáveis, estudar estratégias de comunicação, mas, acima de tudo, cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus. A apologética mais convincente nasce de uma fé viva e não apenas de um monte de informações corretas. Veja 3 estratégias que nos ajudam a dialogar melhor com quem tem dúvidas ou é cético. Primeiro, entenda o ponto de partida de quem faz a pergunta. Muitas vezes, por trás de uma dúvida sobre Deus ou sobre a Bíblia, existe uma ideia que a pessoa já acredita antes mesmo de conversar. Essa ideia prévia é chamada de pressuposto. É como o ponto de partida invisível da conversa. Ao identificar ideias escondidas, podemos mostrar que o problema não está na fé cristã em si, mas em como ela está sendo mal compreendida desde o começo da conversa. Número 2. Faça perguntas para quem pergunta. Jesus era mestre nisso. Em vez de responder tudo de forma direta, ele fazia perguntas que levassem as pessoas a pensar e a enxergar seus próprios erros. Fazer perguntas com empatia é uma forma poderosa de ajudar as pessoas a refletir sem se sentir atacada. Isso mostra respeito e abre espaço para o diálogo. Número 3. Enfatize as verdades centrais da Bíblia. Fazer a apologética não é sobre despejar dezenas de versos bíblicos ou de se perder em detalhes, especialmente quando a pessoa com quem estamos conversando nem acredita na veracidade da Bíblia. O foco deve estar nas ideias centrais por trás das doutrinas e na forma com que elas se conectam à vida real. Por exemplo, ao falar sobre a segunda vinda de Jesus, o ponto não é provar quando ou como isso vai acontecer. A grande ideia por trás dessa doutrina é que Deus não abandonou o mundo. Ele vai voltar para acabar com o sofrimento e levar o seu povo para casa. Pergunta no rodapé: quais são algumas formas de você melhorar a maneira como compartilhar sua fé com outras pessoas? É o que o texto falou agora. Se você está falando da segunda vinda de Cristo, não é para você falar assim que tudo que vai acontecer no Apocalipse. Você pode relatar depois, mas no começo você vai falando sobre Jesus, o que ele fez aqui na terra, como a promessa dele foi cumprida e o que ele falou
sobre a sua segunda vinda, falar da história e depois chegar na era profética de tudo que vai acontecer até a sua vinda. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. No livro A Descoberta de Dennis Cruz e Michelson Borges, na CPB 2013, Casa Publicadora Brasileira. É uma trama envolvente e personagens cativantes. Trabalham os principais argumentos apologéticos e defesa da fé. Que tal ler esse livro nesta semana e identificar esses argumentos? Preste atenção também na forma como as conversas são desenvolvidas na história. Elas poderão servir de exemplo e motivação para você. Compare-as com a forma que você mesmo dialoga com pessoas descrentes. Que princípios os seguintes textos bíblicos podem nos ensinar sobre como dialogar com céticos e responder aos seus argumentos? Compartilhando o Evangelho com pessoas de outras religiões. Atos capítulo 17, versos 16 e 34. Capítulo 19, versos 23 a 41. Marcam aí, povo de Deus. Refutando argumentos. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 a 5. E Tito capítulo 1, verso 9. Lucas capítulo 4, verso 22. E Colossenses capítulo 4, versos 5 a 6. E tem a rede semântica. Rede semântica é um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Em classe, observe como as redes são tão diferentes quanto o número de pessoas presentes. E esse é o lance. Cada rede apresenta aquilo que faz sentido para cada pessoa. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Apologética. Lição de quinta-feira. A defesa mais poderosa da fé. A maior defesa da fé sempre foi e sempre será o amor, o amor. Como afirmou certa vez uma defensora da fé cristã, o mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Ellen G. White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 300. A melhor forma de defender a verdade de Deus é viver uma vida marcada pelo próprio amor ao próximo. O amor é uma linguagem universal que dispensa tradução. Ser gentil com quem discorda da gente, amar de forma perseverante até que parece impossível de amar, dar um passo a mais, dividir o que temos, continuar acreditando nas pessoas quando todos já desistiram. Tudo isso comunica muito mais sobre Jesus do que qualquer palestra do melhor filósofo cristão. Talvez isso Paulo tenha dito. O amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. O apóstolo João é quem mais fala sobre o amor em todo o Novo Testamento. Em suas cartas ele frequentemente coloca as palavras Deus é amor. Deus e amor, lado a lado. Ele não disse apenas que Deus ama. Ele foi mais longe. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Não dá para falar corretamente sobre a existência de Deus sem falar também sobre o amor dele. Um amor que alcança o íntimo das nossas necessidades mais profundas. Pense bem, os 4 evangelhos descrevem a vida e o ministério de Jesus. Esses relatos mostram mais histórias de Jesus curando e acolhendo pessoas do que pregando para elas. Cristo foi o maior de todos os apologistas, e nós fomos chamados a seguir seu exemplo. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito na aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então ordenava, siga-me. João capítulo 21, verso 19. Livro Ciência do Bom Viver de Ellen G. White. O amor, na página 78. O amor pode ser expresso em palavras, mas muito além delas. A apologética mais eficaz é aquela que ultrapassa os argumentos e alcança os corações.
Pergunta no rodapé: você já viu o amor transformar alguém quando os argumentos não foram suficientes? Muitas vezes sim, a pessoa acaba, se você fala para ela e ela muito não concorda, ela acaba num ponto a acreditar no que você está falando. E ela começa a ficar pensando, refletir isso. Lição de sexta-feira. Preparados para responder. Cada ponto, na verdade, mantido pelo nosso povo terá que suportar a iniquição dos maiores intelectuais. Os mais elevados entre os grandes do mundo serão postos em contato com a verdade. Por isso, todas as nossas interpretações devem ser examinadas rigorosamente e corridas pelas Escrituras. Parece que temos sido ignorados agora, mas nem sempre será assim. Movimentos no sentido de nos colocar em evidência estão em curso, e se nossas teorias da verdade pudessem ser reduzidas a cacos pelos historiadores ou pelos maiores intelectuais do mundo, isso será feito. Ellen G. White no livro Evangelismo, página 49. É importante que, ao defender as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé, nunca nos permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente honestos. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. Devemos apresentar argumentos legítimos que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportam a mais acurada e perscrutadora averiguação. Quanto aos que se preparam para debates, há grande perigo de que eles não lidem com integridade em relação à palavra de Deus. Ao enfrentar um adversário, deve ser nosso mais sincero esforço apresentar os assuntos de tal maneira que despertamos a convicção em seu espírito, em vez de procurar meramente inspirar confiança ao crente. Ellen G. White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 601. Erros de todo tipo são agora enaltecidos como sendo verdade. É nosso dever examinar diligentemente a palavra sagrada, para que saibamos que é verdade e possamos apresentá-la habilidosamente a outros. Seremos convidados a tornar conhecidas as razões de nossa fé. Teremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade à lei de Deus. O Senhor nos chamou para fora do mundo, a fim de que sejamos testemunhas de sua verdade. Entre o nosso povo, jovens de ambos os sexos devem ser preparados para as posições de utilidade e de influência. Pertence a eles o privilégio de se tornarem missionário para Deus, mas não podem ser pessoas sem experiência na educação e no conhecimento da palavra de Deus. Deve-se colocar à altura da sagrada obra que foi designada a eles. Seja qual for o trabalho que os pais considerem apropriado para seus filhos, que quer desejem que eles se tornem industriais, agricultores, mecânicos ou adotem alguma outra carreira profissional, trariam grande proveito da disciplina de um programa de estudos. Precisam estar completamente entendidos das razões de nossa fé, para compreender as Escrituras por si mesmos. Por meio da compreensão das verdades da Bíblia, estarão mais capacitados a ocupar posições de responsabilidade. Serão fortalecidos contra as sensações que os assediarão por todos os lados. Se tiverem, porém, completamente instruídos e consagrados, poderão ser chamados como Daniel a receber importantes responsabilidades. Ellen G. White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 157. Lição de sábado: defendendo a fé com clareza. Santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Jesus continua despertando reações no mundo, positivas ou negativas, e todos de alguma forma estão avaliando seu caráter e suas ações. Somos chamados a contar o que sabemos sobre ele, e não para vencer debates, mas para abrir caminhos, de desfazer mal-entendidos e mostrar a verdade com clareza e amor.
Apologética é isto: apresentar razões para crer, fortalecer nossa fé e ajudar a outros a enxergar Deus de forma clara, respeitosa e verdadeira. Um jovem universitário enfrentava dúvidas profundas sobre a Bíblia e o cristianismo. Ele participava de debates, mas se sentia incapaz de explicar sua fé. Um amigo cristão o convidou para conversar, mostrando respeito, empatia e compartilhando experiências reais de fé. Aos poucos, ele percebeu que entender ou defender de sua fé não era sobre vencer pessoas, mas sobre conhecer Deus mais profundamente. Essa vivência o transformou. Hoje ele conduz grupos de estudo e ajuda colegas a refletir sobre suas crenças com amor e inteligência. A apologética não é apenas uma estratégia intelectual, é um ato de amor. Ela nos permite apresentar a verdade de Deus de forma que outros possam compreender, ao mesmo tempo em que fortalece nossas próprias convicções. O mundo está cheio de perguntas sinceras e concepções distorcidas sobre Deus. Ao responder com clareza, paciência e respeito, revelamos quem ele é realmente. Quem ele realmente é. Então, povo de Deus, essa foi a primeira lição da Escola Sabatina para Jovens. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para apresentar essa verdade da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!